Conversa Espírita. Muito bem, vamos prosseguindo com o nosso programa Momento Espírita, agora com o nosso quadro Conversa Espírita. Olha só, nós essa semana achamos um texto muito bonito a respeito da lei de causa e efeito, das nossas escolhas e consequências, e vamos trazer esse tema para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tanto no contexto individual como no contexto coletivo assim da humanidade. Vamos ouvir a mensagem, em seguida voltamos aqui com a equipe avaliando esse assunto. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar, ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Nesta mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, astro de Hollywood, que encantou o mundo no tempo do cinema mudo, encontramos motivos de reflexões. Sem dúvida, a vida é feita de escolhas. O tempo todo estamos fazendo escolhas, elegendo o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar, em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre a nos apresentar opções, e as escolhas dependem exclusivamente de nós mesmos. Não há constrangimento algum. Somos senhores absolutos da nossa vontade no que diz respeito às questões morais. Se é verdade que às vezes somos arrastados pelas circunstâncias, é porque optamos anteriormente por entrar neste contexto. Assim, antes de optar por qualquer das opções que a vida nos oferece, é importante pensar nas consequências que virão em seguida. É importante lembrar que não estamos no mundo em regime de exceção. Todos estamos na Terra para aprender. E as lições muitas vezes são mais simples do que pensamos. Não imaginemos que as coisas e circunstâncias desagradáveis só acontecem para nos atingir. Elas fazem parte do contexto em que nos movimentamos junto a milhares de pessoas que vivem na Terra conosco. Olhe em seu jardim as flores que se abrem e nunca as pétalas caídas. Contemple em sua noite o fulgor das estrelas e nunca o chão escuro. Observe em seu caminho a distância já percorrida e nunca a que ainda falta vencer. Retenha em sua memória risos e canções e nunca os seus gemidos. Conserve em seu rosto as linhas do sorriso e nunca os sinais da mágoa. Guarde em seus lábios as mensagens bondosas e esqueça as maldições. Conte e mostre as medalhas de suas vitórias e encare as derrotas como uma experiência que não deu certo. Lembre-se dos momentos alegres de sua vida e não das tristezas. A flor que desabrocha é bem mais importante do que 1000 pétalas caídas. E um só olhar de amor pode levar consigo o calor para aquecer muitos invernos. Seja otimista e não se esqueça de que é nas noites sem luar
que brilham mais forte nossas estrelas. Tá aí, enquanto houver dias amanhecendo, né? Deus está a cada dia renovando a sua confiança em nós, como espíritos aprendizes que somos, que nós possamos fazer desse dia um dia melhor do que ontem, né? Porque a gente está numa escola. O planeta Terra é um planeta escola, é um planeta de aprendizado. Então a gente está aqui para evoluir, para aprender, para melhorar, né? E todas as experiências que nós passamos, boas ou outras que não são alegres, não são felizes, mas deixa aprendizado, todas é para o nosso crescimento, né? Para a nossa melhoria na condição de espírito. É muito interessante a mensagem, porque ela tem uma parte que ela diz assim: olha o lado bom, né? Olha o lado bom da coisa. Na noite escura, não olha o chão escuro, olha as estrelas. Toda situação difícil, ela tem um lado bom. Ela deixa um aprendizado. Não tem nada que nos aconteça que não deixe um aprendizado para contribuir com a nossa evolução. É isso aí. Vamos às considerações sobre o assunto. Lei de causa e efeito. Os microfones estão abertos. Aqui os nossos comentaristas aqui dispostos a falar. Meu querido irmão Renato, me permita dar continuidade. Enquanto o nosso irmão estava falando, eu estava aqui refletindo sobre o tema lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma das leis de Deus, não é todas as leis, é uma das leis. Eu acho assim, na minha maneira de ver, uma que mais trabalha, que mais funciona, porque o homem, do jeito que age na Terra hoje, né, ele está sob o crivo dessas leis. Mas Deus criou leis, Ele é o Criador. E as leis que Deus criou servem para dirigir, para gerenciar os seres humanos, os espíritos encarnados e desencarnados. E é uma lei imutável, ela nunca muda, ela é eterna, como o próprio Deus. Assim diz no Livro dos Espíritos, a questão 615. Então precisamos analisar isso aí, né? Tem outra passagem, por exemplo, na 459, que no Livro dos Espíritos, que ele diz assim, os espíritos inferiores e os espíritos desencarnados têm influência sobre os pensamentos e ações dos espíritos encarnados. Ele diz muito mais do que poderes imaginar. E tem um ensinamento popular que diz assim: passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Me direis com quem anda, que eu te direis quem és. Isso serve para a gente começar a fazer análise das nossas companhias. Quem são os nossos companheiros? Encarnado, a gente já sabe quem são, porque está vendo. E os desencarnados? É as minhas ações, a minha maneira de pensar e de agir, que vai convidar exatamente esses irmãos para a minha companhia. Então, é preciso pensar nisso, porque é muito sério, sabendo que os espíritos estão sempre à espreita, os espíritos inferiores. Nós temos influência dos maus espíritos, mas também temos a influência dos bons espíritos, que está na lei de causa e efeito. E é uma lei tão verdadeira que essa lei consta até no Pai Nosso. Se você prestar atenção no Pai Nosso, vai ter lá uma passagem que diz assim: perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quer dizer, eu só vou ser perdoado à medida que perdoar. Então, a lei de causa e efeito também está funcionando lá no Pai Nosso, que Jesus explicou. Então, é necessário que a gente faça esse esforço, porque a lei funciona. Não é Deus que castiga ninguém. Deus não é para ser temido, como as pessoas falam por aí. Deus é para ser amado. E respeitamos todos nós as leis que Ele criou, todas as leis. Não é? Por exemplo, na pergunta 120, Allan Kardec questionou os espíritos desencarnados, perguntando se Deus tinha criado os espíritos para passar pelo crivo da maldade, do mal, para conhecer o bem. E os espíritos responderam não.
Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E por ser ignorante, eles erram e sofrem por conta disso. Na 121 ele diz assim, mas por que tem espírito que segue, né, o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? A resposta deles é, vocês não têm livre-arbítrio, nós não temos livre-arbítrio? Então é por causa do nosso livre-arbítrio. Nós devemos responder por isso. Então, não precisamos já temer a Deus, porque o filho não precisa temer o pai. Precisa amar o pai e cumprir as regras, os ensinamentos que ele nos dá, para que o pai, com o recado que ele traz, que é a sua lei, nos ensine a ser feliz. Então, aprenda a obedecer essa lei, que ela existe. Você, eu e todos nós vamos responder perante a lei divina. Não é perante Deus, é a lei que ele criou. Vamos responder perante a lei divina pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa. Os amigos espirituais dizem que o nosso pensamento é uma forma de palavra numa dimensão diferente, onde nossos ouvidos não estão preparados para ouvir, mas é uma forma de palavra. Então tenha cuidado com os seus pensamentos, né? Ô, meu irmão. Meu irmão, e como é bonito quando a gente passa a compreender o amor de Deus, né? As suas leis que de forma amorosa nos conduzem ao equilíbrio, ao reajustamento das nossas energias, das nossas ações e ao refazimento dessas energias, né? Porque é natural que em alguns momentos a gente se entristeça ou, né, caia um pouco de vibração, assim, mas nesses momentos, nos diz Joana de Ângeles, é nesses momentos que ela chama de dias de sombra, que nós devemos fortalecer ainda mais as nossas forças com a oração, com a meditação, com a boa leitura, para que a gente possa reconhecer até nesses momentos, nesses dias mais difíceis, a presença de Deus em nossa vida. Muito bonito ali na mensagem, quando ele diz assim, é nas noites escuras que brilham as estrelas, né? É quando nós estamos passando por essas dificuldades que Deus se torna mais presente em nossa vida. Ele está o tempo todo ao nosso lado, o tempo todo em nós e em torno de nós. Nós é que distraídos não percebemos. Mas nesses momentos mais difíceis, como a gente fica mais sensível, como a gente fica mais receptivo, a gente percebe mais fortemente esse estímulo e essa presença de Deus, né? Hoje, logo cedo, a irmã me mandava uma mensagem falando das suas preocupações, das suas inquietações com relação ao nosso país. E ela, tô tão preocupada, tô tão angustiada, e eu dizia para ela, minha irmã, se acalme. Estamos passando pelo processo que o nosso povo precisa passar para o amadurecimento moral. E Deus não está alheio a isto. Confiemos. Aí eu me recordo de Huberto Roden, um filósofo brasileiro, já desencarnado, mas deixou uma vasta obra e grandes ensinamentos, quando ele conta que certa vez estava participando de um cruzeiro e de repente começou a movimentação no mar, as ondas mais revoltas, e ele disse que começou uma tempestade em pleno mar aberto. E ele, como filósofo, um estudioso, né, do comportamento humano, da natureza, então ele saiu, fez um movimento diferente. Enquanto as pessoas corriam para as suas cabines, ele saiu e foi para o convés para assistir aquele espetáculo da natureza. Mas o que mais lhe chamou a atenção não foi o mar bravio, mas uma criança que brincava tranquilamente em meio à tempestade, ali no convés, uma criança de 5, 6 anos de idade. E aí ele se aproximou daquela criança e perguntou se ela não estava com medo e se não estava assustada e queria se proteger. E ele disse assim, não, eu não tenho medo, papai está no leme. O pai dele era o piloto, né? O comandante daquele navio. Então, assim, por que se preocupar se o papai dele estava no comando? Assim mesmo somos nós, confiemos, porque é o nosso papai que está no leme, está no comando desta nau chamada Terra. Olha, essa semana eu estava estudando o capítulo 5 do Evangelho, que trata a respeito, bem-aventurados aflitos, sobre o sofrimento de uma maneira em geral. E tem um item lá, que se eu não me falha a memória, é o item 6, que diz assim, motivos da resignação, né? E eu achei impressionante o que tem lá naquele texto, que os Espíritos passam.
Ele diz o seguinte: o homem que sofre resignado, pessoa que sofre resignado, assim o faz, porque no seu inconsciente, no período do sono, ele acessa o motivo pelo qual sofre. E ele sabe que aquele sofrimento, ele é benéfico para ele, né? Para a condição espiritual dele. Ele é um aprendizado que ele está tendo. É um resgate que ele está tendo de outro momento. E ainda diz mais: o que nós sofremos na Terra é mais ou menos como se nós devêssemos uma grande dívida e o nosso credor dissesse para nós: olha só, você me paga tudo que você me deve apenas com 1% da dívida. Não seria justo que a pessoa fizesse todos os esforços para, com 1%, quitar toda a dívida? Então, ou seja, o que nós sofremos representa 1% do que a gente fez sofrer. Mas, vivendo isso resignadamente, sem reclamar, agradecendo a Deus por cada oportunidade, a gente vai quitar toda a outra dívida. Mas, infelizmente, dizem os espíritos, a grande maioria das pessoas, ao invés de passar pelaquela situação de forma resignada e tirar o proveito que a situação oferece, infelizmente, adquire novas dívidas por conta de invigilância, do hábito frequente da reclamação, da queixa, que é infrutífera, que não traz nada de bom. Renatinho, a resignação é uma das mais belas ferramentas espirituais, né? E que é confundida. Normalmente nós nos deparamos com situações que o outro é tão resignado, sabe lidar com aquilo que não se pode reverter, né? E a gente ouve o outro dizer: mas é um babaca, sabe, abestalhada, essas coisas bobas que dizem, mas que que precisamos ser cônscios disso, de que é uma das mais belas ferramentas espirituais. E quando nós nos desesperamos, a gente se esquece que nós estamos expulsando Deus de dentro da gente, né? Então, pensamentos tranquilos, suaves, eles nos pertencem. Fiquemos atentos, porque os pensamentos tumultuados normalmente são influências espirituais. Então, depois de passar pela escuridão, como no texto fala na noite, né? Você descobre que a luz não está no fundo, no final do túnel. Essa luz está em você, né? É verdade. Então, que a gente busque essa consciência cristã, como a Ivetinha estava lembrando aqui no exemplo, de que Deus está no comando. E tudo isso que foi falado aí, né? Principalmente a fala da Ivete, ela nos roubou as palavras. Porque, efetivamente, aquilo ali como um fechamento ficaria maravilhoso, Ivete, né? Esse exemplo que você deu. E eu estava pensando aqui, Deus nos deu 2 orelhas, um nariz, uma boca, né? 2 olhos, nos deu o tato para que nós possamos nos separar do mundo de alguma maneira, né? Porque a pele é o nosso limite entre nós e o mundo. Mas, por trás de tudo isso, ele colocou algo central, que para o corpo físico se chama cérebro e para o espírito se chama mente. Essa mente que comanda o cérebro, que por sua vez comanda os sentidos. E que naturalmente esses sentidos, ele nos dá as emoções. São os sentidos que nos dão as emoções. E os sentimentos, ele nos é dado pelo espírito, que é o sentir, né? A capacidade de sentir. A reflexão que nós podemos fazer diante das coisas é porque nós estamos aqui para quê? Para domar as nossas emoções e para desenvolver os sentimentos. O amor que está no comando desse sentimento é que nos leva a caminhar sempre para frente. O que é que nós somos? Nós somos seres ainda
embora não digamos assim insignificantes, porque isso é uma palavra muito forte, porque se Deus não criou nada insignificante. Até mesmo a barata, né? Que os nossos filhos dizem assim. Outro dia o Davi me perguntou: pai, por que Deus criou a barata? Né? Eu digo: meu filho, se eu for responder para você, talvez vai levar muito tempo para dizer por que Deus criou a barata. Mas a barata tem uma finalidade, porque é um ser em evolução. Ela um dia, ela não estará mais ocupando o corpo de uma barata. Ela estará caminhando no rumo do progresso. Ela deixará de ser, pura e simplesmente, um princípio anímico que anima uma barata. Ele irá animar um rato, né, que não é menos asqueroso. Ela irá animar um tigre, ela irá animar, como já animou anteriormente, as bactérias e os vírus. Então veja como é bonito esse encadeamento, né? E como Deus está no comando. Porque como é que isso poderia se realizar se Deus não estivesse no comando? Lembrar também que até mesmo a poça de lama tem a sua finalidade. E se as estrelas, elas brilham melhor na noite sem luar, elas também brilham nas poças de lama. Ronaldinho, eu queria aproveitar a questão da barata e passar uma notícia para vocês. Eu estive lendo a revistinha Seleções, né, que é uma delícia, e aí um holandês e um australiano, eles com viveiros de baratas, são cientistas, pesquisadores voltados à cura, voltados à cura da AIDS. Então eles estão descobrindo que aquela gosma branca, quando a gente pisa a barata, ela vai ser exatamente a cura da AIDS. Aí, tá bom. Pois é. Isso quem pensar o contrário, né? Pronto, e aí nós vamos encerrando a conversa espírita aí com a cura da AIDS.